Senhor Jeová. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já vamos passar o microfone ao nosso pastor Reginaldo, que vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Povo de Deus, sem perder tempo, para abrir a palavra de Deus, que está no livro do profeta Ageu. O pastor Carlos Alberto fez a leitura do texto no versículo, capítulo 2. Eu quero ler o capítulo 1. Capítulo 1. Irmãos, melhor encontrar, você vai do final do Novo Testamento, Malaquias, Zacarias e Ageu. Diz assim o texto santo, texto sagrado. No ano segundo, o rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Palavra de Deus para os nossos corações. Irmãos, esta palavra, este livro, o livro do profeta Ageu, o povo, nós sabemos que o povo passou um período de quase 70 anos na Babilônia, e o livro do profeta Ageu registra a primeira leva de pessoas que voltaram do exílio da Babilônia. Os estudiosos dizem que foi quase 50 mil pessoas, muito pouca gente, mas eles voltaram, e eles voltaram com o objetivo de reconstruir a nação essa que tinha sido arrasada, que tinha sido acabada, destruída pelo rei Nabucodonosor. Uma nação próspera, uma nação rica, uma nação que tinha muitas promessas de Deus para a vida deles. Mas Deus puniu a nação de Judá, por causa da desobediência deles. A desobediência da nação de Israel, a idolatria, o pecado, o desprezo pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, levou que Deus punisse essa nação. E Deus usou um dos maiores impérios da época, de Nabucodonosor, para punir a nação de Israel. Muitas vezes, alguém que não conhece o contexto dessa história, ele se pergunta, como é que pode Deus tirar a nação do Egito? O povo passa 40 anos no deserto, depois Moisés morre, e Deus levanta Josué para ser o sucessor de Moisés, para introduzir o povo na terra prometida, com tantas promessas que Deus tinha feito a esse povo. E agora Deus está tirando esse povo novamente da terra prometida. Mas a pergunta é: por que Deus está fazendo isso? Esse era o plano de Deus? Esse era o projeto de Deus para a nação de Israel? Não, irmãos, não era. Então por que Deus está fazendo isso? Por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência
desta nação. Mas Deus não queria fazer isso. Mas o povo também não quis ouvir o Senhor. O povo não quis se converter. Eles não quiseram mudar. Eles não quiseram obedecer ao Senhor. E eu fico lendo o livro do profeta Jeremias, irmãos. Eu vi quando Deus falou para Jeremias, dizendo: Jeremias, vai até esse povo, diz para eles que se arrependam, diz para eles que se convertam, diz para eles que mudem de atitude, porque se eles mudarem, se eles se arrependerem, eu não vou trazer o mal sobre eles, porque esse não é o meu desejo para a vida de Israel. E o profeta Jeremias foi, irmãos. Quando ele chega lá, que ele transmite para o povo a mensagem de Deus, você sabe o que eles quiseram fazer com ele? Quiseram matar Jeremias, quiseram tirar a vida de Jeremias, e ali também estavam os falsos profetas. Enquanto Jeremias transmitia a vontade de Deus, a palavra de Deus para o povo, que era uma palavra de correção, que era uma palavra de arrependimento, que era uma palavra dura para aquele povo que não estava agradando a Deus, existiam os profetas que estavam ali passando a mão em cima do povo, concordando com o pecado do rei e com o pecado de toda a nação. E o povo preferiu ouvir os profetas mentirosos, aqueles que estavam profetizando mentira, aqueles que estavam passando a mão em cima do pecado do povo, aqueles que estavam dizendo que o povo queria ouvir. Porém, esses profetas eram os falsos profetas. Enquanto Jeremias, que estava falando a verdade, que estava transmitindo a verdadeira vontade de Deus para o povo, foi preso, foi rejeitado, foi espancado, não é? Sofreu, porque estava falando a verdade. E eu quero já aqui perguntar aos irmãos, se hoje é diferente, irmãos? Os falsos profetas têm se levantado, sim ou não? Sim. E as pessoas têm mais facilidade para ouvir uma palavra de repreensão, ou para ouvir uma palavra de alguém que chega prometendo bênção para ele? Não é verdade? Chave de carro, casa nova, emprego, né? Enquanto o povo tem facilidade para ouvir aquilo que eles querem ouvir, guardar no coração aquilo que satisfaz a eles. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele nunca vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar para você o que você precisa ouvir, o que você necessita ouvir, porque a palavra de Deus que vem para o nosso coração não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. Mas o povo não quis. Qual foi o resultado de tudo isso? Nabucodonosor vem, mata mulheres, mata crianças, incendeia a cidade, destrói o templo, irmãos, que era o orgulho do povo, era o templo que Salomão havia edificado, no texto que nós lemos ali, antes de fazer a inauguração do templo. Um templo que era uma das maravilhas do mundo da época, muito ouro, muita prata, muita riqueza, né, com todo o seu esplendor, mas o povo não estava querendo Deus, e se apoiavam no templo, no templo do Senhor. Mas o templo do Senhor está aqui, Deus não vai fazer isso, Deus está conosco, Deus não vai fazer isso. Esse homem está mentindo, porque o povo estava vivendo uma vida de religiosidade e não de devoção, de piedade. Eles estavam vestindo apenas a capa da religiosidade, irmãos, vivendo só de aparência, mas não tinha uma vida no altar, não tinha vida com Deus, não tinha vida de santidade, não tinha vida de obediência. Glória a Deus. E os tempos de hoje, aplicando isso na nossa vida, nos dias atuais, também não é diferente. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, muitos estão vestindo a capa da religiosidade, porque a religiosidade, irmãos, ela só esconde ela não consegue esconder quem realmente a pessoa é. É só uma capa. Ela só camufla a pessoa, mas a verdadeira pessoa, o mau caráter, a desobediência, a rebeldia está lá dentro da pessoa. O velho homem está lá dentro da pessoa, porque a religião não tem o poder de transformar corações. A religião não tem o poder de mudar vidas e histórias de homens e de mulheres, mas a obra que o Espírito de Deus realiza na vida do crente que aceitou Jesus, recebeu Jesus como Salvador, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro e vai transformando todo o exterior. Enquanto a religiosidade é só uma capa,
que a pessoa tenta se esconder de quem realmente ele é, e ele muda por fora, mas por dentro continua o velho homem enraizado dentro dele, com os seus hábitos, com os seus pecados ocultos e escondidos. A obra do Espírito Santo, a transformação que Deus opera na vida do ser humano, ela começa de dentro para fora. Aleluia. Quem já recebeu essa regeneração? O Israel está vivendo a capa da religiosidade. Eu cultuar a Deus no templo, eu adorar o Senhor, mas a vida de desobediência deles, a idolatria, eles não deixaram, continuavam na vida de pecado. E Deus agora, para punir essa nação que não deu ouvido à voz de Deus, para punir a nação que ele tirou do Egito com tantas promessas, agora Deus usa o rei ímpio, mau. Ele invade Jerusalém, queima o templo, leva o ouro, leva a prata, leva os objetos santos, sagrados, que eram santos, que eram usados para o serviço sacerdotal, para a adoração a Deus, é levar também. E ele incendeia a cidade, destrói os muros, ele arrasa toda a cidade. E uma cidade que era tão próspera, meus irmãos, que tinha tanta prosperidade, agora estava na miséria, no fracasso, na derrota espiritual por causa da desobediência. A desobediência do homem sempre foi um problema. O grande problema da humanidade é a desobediência do homem a Deus. E a desobediência é o mal que, desde o princípio da criação, atrapalhou o plano de Deus, o projeto de Deus na vida do ser humano. Porque o plano de Deus para a humanidade não era esse que a humanidade está vivendo hoje aí. Homem, família destruída, casamento destruído, homem nas drogas, prostituição, pecado, a devassidão, a imoralidade, a pornografia, destruindo famílias, sociedades inteiras. Não, mas a desobediência de Adão trouxe o mal sobre a humanidade. Trouxe esse mal. Mas esse não é o plano de Deus. Mas o homem preferiu desobedecer a Deus. E as consequências são essas que nós vimos hoje. E a consequência dessa desobediência foi a nação de Judá. Eles são levados para a Babilônia, onde eles passaram um período de quase 70 anos, longe da sua pátria, longe da sua terra, longe da nação, da terra, das promessas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus tinha uma promessa de restaurar a nação. Glória a Deus. De restaurar a nação de Judá. Aleluia. E aqui, no livro que nós lemos em Ageu, é o começo dessa restauração. O povo está retornando para a terra prometida. Glória a Deus. O povo está voltando e eles vão cantando e louvando, exaltando a Deus. Só que quando eles chegam lá na terra, irmãos, quando eles chegam na terra prometida, eles se esquecem do princípio, dos propósitos pelo qual Deus trouxe esse povo de volta. E cada um deles vai cuidar da sua casa. Cada um vai cuidar da sua terra. Cada um vai cuidar dos seus negócios, dos seus projetos. E a casa de Deus, irmãos, como é que ela fica? A obra de Deus? Abandonada. E Deus agora levando o profeta Ageu para repreender esse povo. E a palavra que Ageu traz para esta nação, para os que haviam voltado para a sua pátria, não era promessa de bênção para eles não, porque o povo não estava precisando de ouvir promessa. O povo estava precisando de levar a cajado mesmo na cabeça. A palavra que eles estavam precisando era uma palavra dura de exortação e de repreensão. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia diz que Deus castiga e repreende todo aquele que ama, e aceita todo aquele que recebe como filho. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão, quem é filho de Deus. Então, se você é filho, irmão, se prepara, porque Deus vai te corrigir, Deus vai te exortar, Deus vai nos repreender. Porque ai de nós, se tivéssemos sem a repreensão e a exaltação do Senhor, estaríamos todos perdidos. Crie um filho dentro de casa sem exaltação e sem repressão, para você ver. Sem disciplina e sem castigar ele, para ver como você vai perder esse menino. Por isso que o Senhor não quer te perder, não quer nos perder. Ele corrige o seu povo, como corrigiu a nação. Aí Ageu vem
E a palavra, no princípio, já é de repreensão, irmão. Deus já começa a repreender esse povo. E o que estava acontecendo aqui? O povo chegou para reconstruir a cidade destruída. E cada um foi construir sua casa. Eles começaram a construir a casa deles, começaram a plantar suas lavouras. Eles começaram a projetar, olha, aqui nós vamos fazer assim, nós vamos voltar ao que era antes. Vamos prosperar. A cidade. E eles sonhavam, planejavam, projetavam. Só que eles estavam esquecendo, irmãos, da mão que abençoava eles. Eles estavam esquecendo do abençoador, do Deus Todo-Poderoso, que tirou eles do Egito, que puniu eles, levando eles para a Babilônia, e que agora havia dado a oportunidade para eles voltar para a sua terra. Enquanto cada um cuidava da sua vida, a obra de Deus estava como, irmãos? Abandonada. Abandonada. Cada um cuidando do que é seu. Cada um cuidando das suas coisas. Cada um cuidando dos seus negócios. E eu quero que os irmãos vejam comigo, quem tiver com a Bíblia aberta, o versículo de número 2. Olha o que o profeta Ageu vai dizer. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então o que eles diziam? Não é tempo da gente construir o templo. Não é tempo de edificar a casa do Senhor. Mas era o tempo de construir a casa deles, irmãos. Não é verdade? Ou seja, a obra de Deus, ela sempre ficava, acho que nem último plano. Porque eles diziam, ó, não é tempo de construir, então não vamos fazer agora, vamos cuidar primeiro do que é nosso. Será que muitas vezes, irmãos, nós não estamos parecidos com esse povo? Será que muitas vezes nós não temos uma consciência com eles? Cada um cuida do que é seu. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Essa noite, você veio buscar o que é seu ou você veio buscar o que é de Cristo? Quem veio buscar o que é de Cristo? Jesus nos ensinou o princípio, irmãos, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas não seriam. Eles não haviam aprendido isso. E nem o primeiro mandamento, e diz: amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e só a Ele servirás. Isso quer dizer o quê? Colocar Deus em primeiro plano na nossa vida. Deus é o centro da nossa vida. E tudo que eu vou fazer, primeiro é o reino de Deus, primeiro é a vontade de Deus, primeiro é o plano de Deus na minha vida. Eles ouviam muito isso, porém não estavam colocando em prática. Quantos hoje agem assim? Em todas as áreas, meus irmãos. Se a oração não trabalha na igreja, a maioria não tem tempo para vir para a oração. Quais são os trabalhos de menos frequência na igreja? Oração. E qual é a prática, uma das práticas de fé mais importantes da nossa vida, irmãos? Oração. A oração é tão poderosa. E quando Salomão orou, o fogo desceu do céu, encheu o templo, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que a glória de Deus foi tão forte que os sacerdotes não podiam entrar no templo. E todo o povo caiu prostrado com o rosto em chão, adorando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus nessa noite. Você pode sentir a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre este lugar, porque este lugar é um lugar de oração, é um lugar de restauração, é uma presença de Deus que manifesta para a liberdade da sua alma vida. Você pode adorar o Senhor essa noite. Olha o que Deus está dizendo para o povo no versículo 4, meus irmãos. É para vocês tempo de habitar nas vossas casas, não é? Muito bem. E casas estucadas. E esta casa há de ficar deserta. Qual era a casa que estava deserta? Era o templo de Deus. Estava em ruína, em destruição.
Aí Deus está dizendo, olha, quer dizer que vocês, seus bonitinhos, né? Cuida das coisas de vocês. Vocês querem o melhor, faz o melhor nas casas de vocês, porque a palavra casa estucadas significa casa com fino acabamento, casas bem acabadas, coisa de primeira, luxuosa. Enquanto a casa de Deus estava de que jeito? Estava deserta. Irmãos, eu tenho certeza que aqui não tem, mas deve ter em algum lugar por aí. As pessoas que quando é para eles é o melhor. Para eles é o melhor. E para o eles sempre é o resto. Será que tem alguém assim? Hã? Até o tempo, irmãos, que nós damos para o Senhor é o se der. Se eu tiver tempo eu vou. Aonde tem culto? Se der eu vou. Isso acontece muito no nosso meio, não é? Se der eu vou, se eu tiver tempo eu vou. Como é que nós seguimos a Deus assim, meus irmãos? Até o nosso tempo é o resto do tempo que nós entregamos para o Senhor. Irmãos, vamos evangelizar o teu tempo. Vamos pregar a palavra no posto. Irmão, vai ter culto lá livre. Vamos para o culto evangelho para cruzar. Eu acho que não vai dar tempo, não. Se der eu vou. Não é assim, irmão. Não é assim os dias. Aqui é a igreja. Será que nós não estamos muito parecidos com esses irmãos aqui, com esse povo aqui? Não é? E em tudo, irmãos. Até na parte de contribuição, quanto é que foi gasto um tempo desse? Investir dinheiro. Não é? Aí muitos olhavam assim e vai ficar bonito o tempo, né? Mas eu não estou com condição de ajudar, não estou podendo dar o dízimo, não estou podendo ofertar. Né? E assim vai a nossa vida, vai empurrando as coisas, se esquecendo de que o Senhor não quer ser o segundo, nem quer ser o terceiro, nem o quarto na sua vida. Ele quer primazia do seu povo, ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer ser o primeiro, vou repetir, ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer ser o primeiro na sua casa, na sua família. O Senhor quer prioridade do seu povo, na sua igreja. Nunca deixe para fazer as coisas Deus se der, quando der, talvez. Se eu puder, não, eu vou, porque Deus merece o meu melhor. Eu vou, porque Deus merece o meu melhor. Quem vai oferecer o melhor que você para o Senhor essa noite? Deus está desgostoso, irmãos, com esse povo. Deus está desgostoso com o povo. O sentimento de Deus é esse. Desgostoso porque o povo não estava cumprindo o seu papel. Aí, irmãos, o que acontece? Acontece que Deus começa a repreender o povo. Aí nós vamos ver no versículo de número 6 qual é o resultado da desobediência do povo. O que isso gerou para a vida deles? Versículo 6. Semeais muito e colheis pouco. Olha para mim, por favor. Eles plantavam muito e colhiam o quê? Pouco. Projetavam, olha, essa minha colheita aqui vai dar para me comprar um carro. Quando eu vender, quando eu apurar, vai dar para me comprar uma terra. Essa minha horta aqui, ela vai prosperar. Isso aqui, 10 mil pés de pimentão, vai dar muita coisa. Mas o que acontecia, irmãos, aqui? Quando era na época da colheita, eles colhiam pouco. Colhiam pouco. Vamos continuar o texto. Eu gosto de pregar assim, viu, irmãos? Glória a Deus. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos. Irmãos, nem se saciar. A fome deles eles conseguiam. O negócio estava sério aqui. Bebeis, mas não vos saciais. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. O negócio é sério. O negócio é sério. Assim que o Senhor nos exércitos, aplicar o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, olha o texto, irmãos, eu lhe assombrei. Por quê? Deus está perguntando.
Por que eu assoprei? Deus está levando o povo a pensar. O pouco que vocês plantam muito, colhem pouco, vocês não conseguem ficar satisfeitos com o que tem, vocês sempre querem mais, não é? Vocês sempre querem mais, vocês olham para o muito. Vocês olham para o muito, mas alcançam pouco. E esse pouco que vocês trazem para casa, eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vocês corre para a sua própria casa. O negócio é sério. Cada um corria para a sua própria casa, cada um cuidava dos seus negócios, cada um cuidava da sua própria vida, enquanto a obra de Deus sempre estava em último plano. E eles, aí você sabe qual é a desculpa que eles criavam aqui, irmãos? Eles diziam assim: olha, nós não temos a prosperidade que tínhamos, que nossos pais tinham. Nós não podemos. Como é que nós vamos fazer um templo daquele que nem Salomão fez? Não, mas o Senhor não está nos abençoando. Era isso que ele dizia. O Senhor, como é que nós vamos construir um templo? Como é que nós vamos fazer esse templo se o Senhor não está nos abençoando? Nós estamos plantando, mas não estamos colhendo nada. E aí do pouco que a gente traz para casa, mal dá para nós. Não é? Mal está dando para o nosso sustento. Da onde é que nós vamos tirar? Mas se o Senhor nos abençoar, aí eu vou dar. Você já ouviu isso, pastor Casalberto? Mas peraí, mas eu não estou em condições. Mas se o Senhor me abençoar, aí eu vou dar 6 sacos de cimento para continuar a casa. Se o Senhor me abençoar, aí eu vou ajudar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, vou contribuir, mas ele tem que me abençoar. Esse é o maior engano, irmãos, que alguém pode pensar. Porque é como se fosse uma moeda de troca. E não é assim, irmãos. Você serve com o melhor que você tem. Você contribui dentro da sua condição. Você faz dentro das suas condições. E a janela do céu se abre sobre a sua vida. Glória a Deus. No reino de Deus não é assim não, viu? Eu recebo para dar não. No reino de Deus eu contribuo, eu faço com alegria, e a recompensa de Deus vem sobre a minha vida com o meu coração de Deus. Eu lembro do profeta Elias. O rei Acabe, desobediente, rebelde, casou com uma mulher incrédula e ímpia, sacerdotisa de Baal, a coisa piorou mais ainda. Aí sobrou o sofrimento sobre a nação judaica. Aí Elias vai e profetiza que ia passar 3 anos, 6 meses sem chover. Deus está punindo o povo por causa da desobediência deles, mais uma vez. Aí Deus, quando ele profetiza, a Jezebel quer matar o Elias, quer encontrar e cortar a cabeça dele a qualquer custo. E Elias vai e se esconde no ribeiro. E o ribeiro seca. Aí quando o ribeiro seca, aí Deus vai para ele: Elias, pode ir, vai para Sarepta, que eu enviei uma viúva, que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Aí, irmãos, Deus trabalha de uma maneira que completamente humana. Quando Elias chega lá, no lugar que Deus guiou para ele ir, talvez ele ficasse pensando que deveria ser uma viúva rica. Não é assim? Uma viúva de condições, viúva de um grande fazendeiro que morreu, deixou a herança todinha para ela. Quando ele chega lá, a mulher está catando cavaco de lenha para fazer a última refeição, comer com o filho dela e morrer de fome. Você já pensou, irmãos? Se fosse você, se fosse eu, rapaz, Deus se enganou, não pode ser essa mulher. Como é que ela vai me sustentar? Tem como você ver uma mulher dessa me sustentar? Oh Deus, você está enganado aí, esse negócio que se enganou, não dá certo não. Essa é a condição da mulher, irmãos. Mas aí o Elias olha para ela e diz assim: olha, vai e faz mesmo, conforme tu está projetando. Só que primeiro tu traz um pedaço para mim. Aleluia. Tem gente que já está entendendo, né? Aí depois tu come tu e teu filho. Se fosse você, se você fosse a viúva, irmã. É muito folgado, um cabra desse. Vou tirar da boca do meu filho para dar para ele. Ah, esse pastor é muito sabido. Mas esse negócio é sério, irmãos.
Mas aí o que ela fez? Olha a promessa de Deus agora. Porque assim diz o Senhor: da farinha, da panela a farinha não se acabará, e nem o azeite da botija faltará, conforme a palavra do Senhor. Você crê na palavra de Deus, irmão? Você crê que você vai agora a Jesus? Você crê na palavra de Deus? Ela creu. Ela fez o bolo, o pão. Ela não comeu. Primeiro ela levou para o profeta. Primazia, o profeta representava Deus. Primeiro é o de Deus, depois é o nosso, aleluia. Princípios que Deus é o mundo, irmãos. Muita gente está quebrando princípio. Em nome do eu penso, do eu acho, e está se dando mal na vida. Glória a Deus. Não passe por cima da palavra de Deus. Obedeça, porque tudo que Deus ordena você fazer é para o teu bem, é para o teu crescimento, é para o crescimento da tua casa, da tua família e da tua vida. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Aleluia. Glória a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. Aprenda esse princípio essa noite. Esse povo não tinha aprendido isso. Eles não haviam aprendido, eles estavam colocando sempre Deus em último plano. E último plano. E por causa disso, a miséria estava na casa deles. O pouco que ele escolhia levava para casa e Deus assoprava. Deus vai dizer: eu assoprei. Bota assopra na farinha, irmãos, para você ver onde é que ela vai parar. Na farinha de trigo. Bota 1 quilo de trigo aberto assim no quintal para você ver meio dia se queimar alguma coisa. Bota dinheiro em bolso furado, irmãos. Quem já perdeu dinheiro porque botou dinheiro em bolso furado? Olha, eu vou perguntar logo já. Bote para você ver, bote lá o seu salário. Bote seu salário no bolso furado para você ver quando você for pagar o comércio. Quando você procurar se queimar alguma coisa. Já levou tudo, acabou tudo. Era assim esse povo. Não tinha nada, não prosperava, nada dava certo para a vida deles. Por quê? Porque eles estavam invertendo os princípios de Deus. Eles estavam invertendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus vai dizer para eles. No versículo de número 8, irmãos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! O povo estava na negligência espiritual e no comodismo. A pior coisa que um homem pode permitir entrar na sua vida ou acontecer com ele é ele entrar na negligência espiritual, o comodismo espiritual. Esse é o maior mal da igreja da atualidade, irmãos. Pessoas que não leem mais a Bíblia, que negligenciam o estudo da palavra, a leitura da Bíblia, mas acredita no falso profeta que está lá fazendo live no Instagram e no Facebook, mentindo e enganando você. Pessoas que desprezam a oração, que desprezam o momento de congregar, o momento de estar na igreja. Pessoas que estão dominadas pela negligência, pelo comodismo espiritual. A sua casa, o seu casamento, indo de mal a pior, e ele não consegue se erguer, tomar uma posição de clamar, de buscar a Deus, uma atitude diante de Deus para reverter essa situação que muitos estão vivendo hoje. Aleluia. Vão estar acomodados, o que Deus vai dizer para eles? Subir o monte. Vão trabalhar, vão cortar madeira, trazer madeira, e vão trabalhar e edificar a minha casa. E eu me agradarei de vocês. Trabalho, serviço. Deus estava convocando o povo para ficar em casa, irmãos, ou para trabalhar? Para o trabalho. Deus estava convocando o povo para trabalho, serviço. Glória a Deus. Glória a Deus. Trabalho. Você foi chamado para trabalhar, você que está aqui. Senhoras e senhores que estão aqui esta noite, Deus não te chamou para ficar desocupado. Glória a Deus. Deus tem uma obra para você realizar. Deus tem um serviço para você. Deus tem uma tarefa para você. Você tem convicção que foi chamado para trabalhar? Quem tem essa convicção? Levante a mão. Ah, pastor, mas eu não canto. Não é isso que eu estou falando. Não, mas eu não emprego. Não é isso, irmãos. Estou falando sobre servir, sobre o coração voluntário, sobre fazer a obra do Senhor.
claro que cantar, pregar é um ofício também, é uma função, é um serviço que nós realizamos na obra do Senhor, mas a obra de Deus vai muito além disso. Fala sobre o evangelismo, sobre você divulgar a palavra de Deus, sobre você pregar a palavra do Senhor. Fala de um coração voluntário, que Deus nos deu o coração voluntário de Isaías, meus irmãos. Quando Isaías teve a visão, que ele viu o céu aberto e anjos voando ao redor do trono, e de repente ele tem aquela visão, e após aquela visão, não quero entrar muito nesse texto, mas ele ouve um diálogo que está acontecendo lá no céu. Aí Deus vai e pergunta: olha, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E quando Isaías escuta aquela conversa, aquele diálogo, irmãos, Deus não está nem mandando Isaías: Isaías, tu vai! Isaías, tu vai fazer a minha obra? Não! Ele está conversando: quem enviarei? Quem nós iremos enviar? Quem agir por nós? Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o Isaías está aqui na terra, vindo daquela visão extraordinária, você está entendendo todinho? Aí o coração de Isaías, quem me diz: eis-me aqui, Senhor, envia. Eu vou, quem vai, eu vou, Senhor, eu vou, aleluia, pode glorificar o Senhor, você pode dar ordem, esse lugar é um lugar de adoração, essa palavra vai edificar a sua vida, para te ajudar no seu dia a dia, para te despertar, para te renovar e saber o que Deus tem negócio com você. Deus tem pressa, aleluia! Todo mundo estava tendo pressa, irmão. Todo mundo acomodado. Mas Deus tinha pressa. Deixa eu vai lá. Diz para esse povo que eu tenho pressa. Mandei ele subir o monte, cortar madeira e trazer para fazer edificar minha casa. Aí eu me lembro também de Lucas 10. Quando Jesus disse que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. A obra de Deus cresceu muito, irmão. O Evangelho está no mundo todo, mas os trabalhadores continuam pouco. Mas Jesus nos disse uma coisa, nos ensinou algo: rogai ao Pai da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Eu estou vendo aqui muitos trabalhadores que Deus enviou para a seara dele. Eu estou vendo aqui muitas mulheres guerreiras, mulheres de oração, que trabalham, que fazem a obra de Deus, que são donas de casa, mas sempre tem um tempo para fazer uma visita, sempre tem um tempo para evangelizar, aleluia. Esses são os trabalhadores. Glória a Deus, abençoa Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Em João capítulo 4, irmãos, versículo 36, Jesus vai, vou já terminar, Jesus vai falar com o seu discípulo sobre trabalho também. Sobre trabalho. Ele vai dizer: o que ceifa, recebe galardão e ajuda fruto para a vida eterna. E o que é ceifar, irmãos? Quem trabalha. A seara é grande. E aqui Jesus não está falando da plantação de trigo, está falando da obra dele. Jesus está dizendo que quem trabalha na obra de Deus, que o serviço que você presta para o reino de Deus, que você renuncia pelo reino de Deus, que a tua contribuição para o crescimento e o avanço da obra de Deus na cidade de Guaraciaba, Deus está dizendo que você vai receber galardão por isso. E o pastor Carlos Alberto: Deus tem galardão para você. Deus tem galardão para vocês, sobre eles. Só que tem duas coisas aqui para dar para quem trabalha. O que ceifa, recebe galardão. Galardão no original são recompensas, pagamento de salário. Ou seja, Deus recompensa ainda nessa vida quem trabalha para Ele. Deus não quer que você trabalhe de graça. Ele é o melhor Senhor, é o melhor patrão, é Ele. Quem ceifa, quem trabalha, recebe galardão, recompensa para essa vida. É Deus que abençoa a tua casa, é Deus que abençoa o teu salário, é Deus que abençoa a tua feira, é Deus que deixa botar o pão na tua mesa, na tua casa. Você pode sonhar, porque é Deus quem trabalha a favor daqueles que Ele serve e que Ele confia. É Ele. É Ele. Eu creio na provisão de Deus, irmãos. Eu tenho vivido isso há 26 anos.
A provisão de Deus nas nossas vidas, na nossa casa. Quem tem vivido a provisão do Senhor? Quantos aqui já oraram e pediram algo a Deus, apresentar a casa do galardão do Senhor e recebeu? Deus é poderoso. Deus, isso é galardão, irmãos. Isso é recompensa de Deus. Quem trabalha recebe galardão. Se você não faz nada, você não recebe nada. Porque os galardões são para quem aceita, para quem trabalha, né? Mas tem outra coisa aqui importante, que é melhor do que galardão. Jesus vai dizer aqui em João capítulo 4, versículo 36. Evangelho de João. Quem trabalha recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Aleluia. Eu sinto que Jesus aqueceu hoje. Existe recompensa de Deus, irmãos, que nós iremos receber de Deus somente na eternidade. Frutos para a vida eterna são as recompensas de Deus, que Deus dará aos santos, aqueles que trabalham, que renunciaram ao mundo, que renunciaram ao pecado, aqueles que têm prazer em coração voluntário para fazer a obra do Senhor e com alegria trabalhar, que você só vai receber lá no céu. Existem frutos te aguardando na eternidade. Existem frutos aguardando o crente lá na eternidade. Aleluia! Você viu essa palavra? Glória a Deus. Os galardões são recompensa para essa vida? São passageiros. Mas nós precisamos, irmão. Não é? Não precisamos? Precisamos. Temos família, temos sonho, temos projeto. Para esta vida também ela é curta. Mas Deus cuida de nós também. Nessa vida. E esses galardões aqui são os cuidados de Deus para a tua vida. São as bênçãos de Deus derramadas na vida do seu povo, aleluia, da sua igreja. Mas fruto para a vida eterna são algo eterno. São frutos eternos que estará aguardando você e eu, quando nós deixarmos essa terra e partirmos para a eternidade. Glória a Deus. Pastor Cláudio, posso orar pelos irmãos? Meus irmãos, ficamos de pé, por favor. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Esta palavra, ela nos orienta a despertarmos e a sairmos do comodismo e da negligência espiritual. Talvez você era uma pessoa de oração, deixou de orar, não ora mais como orava antes. Talvez você conheça alguém esteja aqui que até se afastou da presença de Deus. Hoje à noite você se reconciliar. Talvez você não seja crente, hoje à noite você aceitar Jesus, entregar a sua vida a Cristo. Talvez você era um pregador, evangelizava, visitava, e algo aconteceu com você que você desanimou. Está na hora, irmão, de sair do comodismo e subir o monte e cortar madeira. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida. Mas antes eu quero perguntar se tem alguém que quer reconciliar essa noite. Tem alguém que está afastado, deseja se reconciliar. Tem alguém que não é crente ainda e quer aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus hoje, isso aqui vai ficar marcado, viu? Qual foi o dia que você aceitou Jesus? No dia da inauguração do templo, da congregação. Isso vai ficar marcado na sua vida. Se tem bem à frente, queremos orar por você. Queremos orar pela tua vida. Se tem alguém afastado, queremos orar por você também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não tem, Deus vai lhe dar outra oportunidade. Amado Deus e nosso Pai, querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor para com as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, aleluia, pela tua presença, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo testemunho da nossa vida, pela tua provisão, pela Jesus, planejou nos matar, nos destruir, mas a tua mão nos livrou. Em vossa casa, em vossa família, em vossa mãe, em vosso pai, em vossos jovens, Senhor. Tu queres ser para a luz da morte, para o infinito, para a luz da eternidade, da eternidade. O Espírito Santo, que o Senhor vem, Senhor, para homens e mulheres, trabalhadores, chegando pelo Espírito para trabalhar na tua obra, para te servir, Senhor, para ser voluntário nesta obra, que necessita tanto de trabalhadores, meu Senhor. Mas nós estamos aqui diante de muitos trabalhadores, e o Espírito de Deus vai agir em cada coração, em cada vida, nessa noite, tirando a negligência do comodismo espiritual, e despertando o meu povo, Senhor, e trazendo tempo de renovação espiritual, tempo de renovo e tempo de avivamento. Assim oramos, Senhor, e te agradecemos
nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero agradecer ao pastor Carlos Alberto pela honra, pela consideração, pela amizade, e que o Senhor nosso Deus, o pastor Carlos Alberto, continue me usando nesta obra, e a obra de Deus em Guaraciaba continue crescendo, prosperando, e você seja um instrumento de Deus para esta obra em